Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Durante esta semana estudaremos sobre algumas das causas e dos resultados da desunião entre o povo de Deus. A causa número 1, amigo ouvinte, da desunião entre o povo de Deus é a desobediência a Deus, a desobediência aos mandamentos de Deus. Isto porque, quando estamos ligados a Deus, amamos a Ele e amamos ao próximo. O amor a Deus é expresso por meio da obediência aos 4 primeiros mandamentos do Decálogo. O amor ao próximo por meio da obediência aos últimos 6 mandamentos do Decálogo. Por isso, quando desobedecemos a Deus, promovemos a união, a desunião entre Deus e nós e entre nós e os seres humanos. A desobediência ao longo da história foi a grande responsável pelas maldições, sofrimentos que vieram ao povo de Deus. Ao estudarmos o Antigo Testamento, percebemos, especialmente na leitura de Deuteronômio 28, que quando o povo obedecia a Deus, eles tinham bênçãos e o Senhor promovia uma harmonia entre o povo. Havia uma harmonia entre Deus e o povo e entre eles mesmos. Agora, quando eles se afastavam de Deus, ocorria uma desarmonia entre eles e Deus e depois entre eles mesmos. Afinal, para permanecermos unidos, precisamos estar unidos em Deus, precisamos estar unidos em torno do Criador e de suas verdades. Quando, amigo ouvinte, nos afastamos de Deus e de suas verdades, é impossível permanecermos unidos, porque a verdadeira união, ela tem como base a verdade. As verdades divinas conseguem unir pessoas que pensam de forma diferente. São as verdades divinas que conseguem unir pessoas com culturas diferentes, com uma bagagem familiar e hereditária diferente. É o poder do Evangelho, é o poder da Bíblia que promove esta unidade entre os filhos de Deus. Seria muito importante que você e eu separássemos um tempo para estudarmos Deuteronômio 28 e vermos que um dos resultados mais importantes da obediência a Deus é a unidade. Quando nos ligamos a Deus, mesmo que nossa obediência seja imperfeita, mas quando fazemos a vontade de Deus, de acordo com a ajuda do Espírito Santo e dentro das nossas possibilidades, nós vamos nos aproximando ainda mais do Criador e vamos também adquirindo prazer em nos mantermos unidos com as outras pessoas. Ao nos aproximarmos de Deus, ao valorizarmos as instruções dele em sua palavra, aprendemos como devemos permanecer unidos com o Criador e com as demais criaturas dele. Em Deuteronômio 4, 5 e 6, Deus disse o seguinte: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, Moisés dizendo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Vemos nesse texto que o propósito de Deus era que o seu povo fosse obediente, que por meio da obediência o povo se tornasse ainda mais sábio, preservasse a unidade entre si e, como consequência, unisse outras pessoas ao povo de Israel para que conhecessem ao Deus verdadeiro. Perceba que a causa número 1 da desunião entre os seres humanos é a desobediência a Deus e a seus mandamentos. Quando obedecemos a Deus, estamos amando a Deus, amando ao próximo e promovendo a verdadeira unidade. Espero contar com a sua companhia no Lições da Bíblia de amanhã, quando daremos sequência ao estudo. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Fique na paz de Cristo, um abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação:
Leandro Quadros. Hoje veremos, amigo ouvinte, que quando permanecemos unidos com Deus e também com os nossos irmãos, Deus acaba trazendo bênçãos para nós. Bênçãos de prosperidade, saúde, ou seja, quando estamos ligados a Deus, Deus nos manda unidade, saúde, prosperidade. Obviamente que a prosperidade na Bíblia envolve muito mais do que dinheiro. É ser próspero em todos os aspectos da vida, no aspecto físico, mental, espiritual, social. Vamos ler aqui, amigo ouvinte, um texto bíblico que se encontra em Jeremias capítulo 3, dos versos 14 ao 18. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará, a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Deus prometeu, amigo ouvinte, habitar pessoalmente entre o seu povo, caso o seu povo fosse fiel, caso o seu povo decidisse permanecer unido com Deus. Deus disse que promoveria uma união tal que a casa de Judá e a casa de Israel adorariam juntas a Deus. E ele daria a eles como recompensa a herança prometida aos seus pais, especialmente a herança prometida a Abraão. Prosperidade, saúde, unidade. Nós vimos ontem, amigo ouvinte, que uma das causas principais da desunião entre o povo de Deus é a desobediência aos mandamentos. Mas também aprendemos que uma das principais causas da prosperidade, da unidade, da saúde entre o povo de Deus é a obediência aos mandamentos de Deus. As suas leis como um todo, as leis de Deus sobre saúde, as leis do aspecto moral, tudo aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, quando obedecido, traz bênçãos. Mas é óbvio, amigo ouvinte, que nós somos pecadores. E muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos leva, infelizmente, a desobedecermos a Deus. Quando você não conseguir obedecer a Deus para promover mais prosperidade ainda e bênçãos à sua vida, lembre-se do maior dom que Deus deu para você, que é a pessoa de Cristo. Você pode achegar-se a Cristo, pedir o perdão pelos seus pecados e seguir a sua vida adiante com Cristo. Em 1 João 2, 1 e 2 é dito que Deus não quer que pequemos, mas, se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E em 1 João 1, 9 é dito que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esforce-se, amigo ouvinte, por fazer a vontade de Deus. E quando você não conseguir, porque você é um pecador, assim como eu também o sou, apegue-se à graça de Jesus, aproprie-se do perdão dele pela fé e siga a sua vida adiante feliz, com a certeza de que o amor e o perdão de Deus são muito maiores do que os seus pecados. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Um dos maiores riscos que qualquer ser humano enfrenta é deixar-se influenciar pelo mal ao invés de influenciar as pessoas para o bem. Isso aconteceu com o povo de Israel.
Logo depois que eles entraram na terra de Canaã, eles foram se moldando pela vida dos pagãos. Moldaram a vida deles de acordo com as falsas religiões dos cananeus, ao invés de contribuírem para moldar a vida dos cananeus para que eles conhecessem o verdadeiro Deus. E, obviamente, problemas espirituais, problemas de várias ordens foram surgindo. Porque quando desobedecemos a Deus e nos afastamos dele, obviamente que os problemas aparecem. E alguns dos principais problemas que passaram a fazer parte do cotidiano do povo de Israel foram a falta de reverência, ordem e união. Isso está, por exemplo, em Juízes, capítulo 17, verso 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, eles perderam, além da reverência para com Deus, eles perderam referência. Não havia mais rei em Israel, eles perderam a referência. E quando o texto diz que cada um fazia o que achava certo, quer dizer que eles perderam também a ordem, perderam a unidade entre eles. Cada um vivia de qualquer jeito e do jeito que achasse correto viver. Isso nos mostra mais uma vez que a perfeita e verdadeira unidade só existe quando há um propósito de obedecer a Deus, mesmo que esta obediência seja imperfeita, porque nós somos imperfeitos. Entretanto, amigo ouvinte, quando caminhamos para uma mesma direção, ou seja, buscamos fazer o nosso melhor para nos adequarmos à vontade de Deus, vamos nos unindo, porque nós estamos o quê? Indo na mesma direção. Agora, quando não nos dispomos a fazer a vontade de Deus e a buscar fazer esta vontade, vamos nos separando. Por quê? Porque simplesmente a unidade e a união entre os seres humanos só pode existir se estivermos unidos com Deus. Apenas um Deus santo, justo e perfeito pode unir pecadores imperfeitos. E quando, amigo ouvinte, o povo de Israel se afastou de Deus, além de eles ficarem desunidos entre si, outros pecados passaram a fazer parte da vida deles. Em Jeremias 2, 11 a 13, lemos: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Você percebe? Afastaram-se de Deus, cada um passou a viver do seu próprio jeito, tornaram-se desunidos e tudo isso foi abrindo brechas para mais pecados ainda, ao ponto de eles se tornarem idólatras e terem uma vida muito parecida com a dos pagãos que viviam ao redor deles. Que o Senhor, amigo ouvinte, ajude a você e a mim a buscá-lo de todo o coração, a promovermos a unidade com os nossos irmãos na fé e que nós não permitamos que esses problemas pelos quais passaram o povo de Israel façam parte também da nossa vida cristã, para que não tenhamos os mesmos resultados. Espero que você continue acompanhando o nosso estudo amanhã, quando continuarei abordando sobre este assunto. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Olá, amigo ouvinte. Vamos ver hoje quais foram os resultados da divisão da nação hebraica, para percebermos que realmente quando o povo de Deus se desune-se, problemas surgem. Por isso, como igreja, precisamos sempre trabalhar pela unidade. Obviamente, uma unidade com base na verdade, com base na inteligência, com base na razão. Não é uma unidade qualquer, né? Porque uma unidade que não tem como base o que é verdadeiro, obviamente, é uma falsa unidade. Inclusive, vamos estudar algo sobre isso na sexta-feira.
Mas vamos ver os resultados da divisão entre a nação hebraica. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Vamos ler dos versos 1 ao 16. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava e donde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão um conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se hoje te tornares servo deste povo e o servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás a este povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia, a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezara o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, os castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Por causa, amigo ouvinte, de um conselho tolo de jovens naquele contexto que foram tolos, a nação de Israel se desuniu. Quando falta sabedoria, ocorre a desunião. O povo havia pedido que fossem feitas reformas na forma de administrar o povo. E, infelizmente, Roboão e seus inexperientes conselheiros não atenderam aos conselhos dos mais velhos para aliviar a carga e realizar as reformas na administração do governo. Se isso fosse feito, o rei Roboão teria preservado a unidade entre Judá e Israel. Foi justamente por falta de sabedoria que ocorreu a desunião entre eles. É por isso, amigo ouvinte, que antes de respondermos a alguém, de tomarmos uma decisão e darmos uma resposta, precisamos pedir sabedoria a Deus. Unicamente pedindo sabedoria a Deus é que podemos ser prudentes e podemos evitar a desunião entre as pessoas. Mesmo que elas pensem diferentemente de nós, precisamos trabalhar para promover a unidade naqueles pontos que são fundamentais. Se não tivermos sabedoria, amigo ouvinte, basta pedirmos a Deus. Tiago 1,5 diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Se pedirmos a Deus sabedoria, saberemos guiar a nossa vida e saberemos responder às pessoas, tomar decisões na hora certa, para que possamos promover a unidade e o bem-estar de todos. Mas para isso precisamos pedir a Deus sabedoria. E precisamos pesar os conselhos que recebemos das pessoas. E nunca nos esqueçamos de um princípio. Nós não devemos errar em nossas decisões. Mas se viermos a errar, que erremos pelo lado da misericórdia. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular, por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo.
Um abraço e até o nosso próximo encontro. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Considerando que o afastamento de Deus e o pecado afetaram todos os seres humanos, não é de ficarmos admirados que, inclusive, os cristãos nos dias do Novo Testamento tenham enfrentado problemas com a falta de unidade entre eles. Paulo lidou com este problema em alguns momentos, especialmente ali em 1 Coríntios, na primeira carta dele aos Coríntios. Vamos entender por qual problema eles estavam passando, o que estava proporcionando, ocasionando divisões entre eles, e extrairemos lições para a nossa vida cristã hoje. Vou ler para você 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 10 ao 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo aqui está lidando com um problema muito interessante na igreja de Corinto. Eles estavam promovendo divisões entre eles, porque alguns diziam que eram de Paulo, outros já preferiam ser de Apolo, outros de Cefas, o Pedro, e outros de Cristo. E aí Paulo argumenta: por acaso Cristo está dividido? Seja Paulo, seja Apolo, seja o apóstolo Pedro, todos são um em Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus, pertencemos a Deus. A cruz uniu todos os filhos de Deus, de acordo com Gálatas 3, 28 e 29. Então Paulo aqui relembra aos coríntios de que eles não deveriam formar partidos dentro da igreja. Não poderia ter um partido de Paulo, um partido de Apolo, um partido do apóstolo Pedro. Todos precisam ser filhos de Deus, ligados a Cristo. E isso nos mostra também, amigo ouvinte, que além de Deus não gostar deste partidarismo, deste clube do bolinha que existe em muitas igrejas, uns gostam de uns, outros gostam de outros, além de Deus não gostar disso, aprendemos que a fonte da unidade cristã verdadeira é a pessoa de Cristo e Ele crucificado. Quando todos focamos na cruz e não no eu, e não no outro ser humano, nós não perdemos a unidade, porque o nosso olhar está voltado para o mesmo lugar, para a mesma pessoa. Quando o nosso lugar está voltado para a mesma pessoa, para Cristo, não vamos assumir partidos dentro da igreja, não vamos gostar mais do que um do que de outro, não vamos apoiar mais um do que o outro. Seremos um em Cristo Jesus, promovendo os interesses de Deus e pregando o Evangelho para todo mundo. Que o Senhor Deus nos ajude a contemplarmos a cruz, para que, à sombra da cruz, permaneçamos todos no mesmo nível, com os mesmos propósitos. Você deseja receber o programa Lições da Bíblia em seu WhatsApp, além de outros conteúdos da Rádio Novo Tempo? É bem simples, você pode acessar agora adv.st/Rádio Novo Tempo. adv.st/Rádio Novo Tempo, fazer o seu cadastro é simples, rápido e seguro, e deste modo você vai receber por WhatsApp todos os dias em seu celular o programa Lições da Bíblia e outros conteúdos da Rádio Novo Tempo. Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.
Um dos grandes perigos, uma das grandes armas de Satanás para promover a desunião entre os filhos de Deus é o estabelecimento de falsos profetas, de falsos ensinadores na igreja. Os falsos ensinadores aparecem com uma roupagem aparentemente interessante. Eles aparecem como novos reformadores ou como descobridores de uma nova luz que ninguém antes tinha. E por meio de uma argumentação até lógica, porém antibíblica, obviamente, eles acabam convencendo os imaturos, aqueles que não têm juízo e especialmente aqueles que não estudam a Bíblia devidamente. O apóstolo Paulo nos advertiu contra o surgimento de falsos profetas que promoveriam a desunião na igreja. Em Atos capítulo 20, versos 25 a 31, Paulo disse que no nosso meio surgiriam lobos vorazes que não poupariam o próprio rebanho. E no verso 31 de Atos capítulo 20 ele adverte: vigiai. Ou seja, a igreja precisa estar atenta a esses falsos ensinadores. E como que um membro de igreja pode se proteger, se precaver desses lobos que aparecem em forma de cordeiros, porém afastam as pessoas de Deus? De acordo com Paulo, em 2 Timóteo 2, 14 a 19, e também no capítulo 3, versos 12 a 17, precisamos de 2 antídotos para nos precavermos dos falsos profetas e evitarmos as disputas e desunião entre o povo de Deus. O primeiro antídoto, lemos em 2 Timóteo 2, se encontra dos versos 14 a 19, porém eu vou ler o verso 15 e diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então o primeiro antídoto é estudar a Bíblia. Quando a pessoa tem um fraco conhecimento bíblico, ela é muito facilmente enganada por um falso profeta. Como ela não estuda a Bíblia e o falso profeta apresenta textos bíblicos, só que descontextualizados, a pessoa já acha que ele já é a voz de Deus. Como ele apresentou textos que ela nunca viu, a pessoa pensa que ele realmente tem uma revelação nova. Mas isso não é uma revelação nova. Ele apresenta textos que a pessoa não viu porque a pessoa foi negligente em não ter estudado a Bíblia antes. Simplesmente isso. Paulo diz que um outro antídoto, ou melhor, continuando ainda nesta análise, Paulo diz que como consequência do estudo da Bíblia, em 2 Timóteo 2,16, ele diz que também devemos evitar os falatórios inúteis. Sabe aqueles assuntos triviais, especulativos, que não vão trazer nada para ninguém? Temos que evitar isso. Há pessoas que especulam me perdoe a franqueza, mas cada imbecilidade que é impressionante. Especulam, e se fosse assim? E se tivesse sido assim? E se? Mas nós não temos as respostas. Então, assuntos que não vão trazer crescimento espiritual e que não vão contribuir para a salvação ou para o desenvolvimento da intelectualidade têm que ser deixados de lado. Paulo disse em 2 Timóteo 2,16, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. E um outro antídoto contra os falsos profetas é obedecer à palavra de Deus. Se estudarmos a palavra de Deus e obedecermos à Bíblia, aceitarmos as doutrinas dela, submetermos a nossa lógica humana à lógica divina, nenhum falso profeta nos enganará. Em 2 Timóteo 3, 14 a 17, entre outras coisas, Paulo diz que as Escrituras podem nos tornar sábios para a salvação, podem nos ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Então, estudo da Bíblia, evitar especulações e falatórios inúteis e obediência à palavra de Deus são antídotos preciosos para não sermos enganados pelos falsos profetas. Amanhã eu quero estudar com você algo sobre a verdadeira unidade. Você vai perceber que a verdadeira unidade que podemos preservar na igreja e devemos preservar na igreja, ela só pode existir com base na palavra de Deus. Então não perca o programa de amanhã, porque o estudo também será muito importante. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Então acesse agora mesmo adv.st/Rádio Novo Tempo. Um abraço e até o nosso próximo encontro.
Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Estudamos nesta semana sobre a unidade que precisa existir entre o povo de Deus e vimos que, quando não estamos totalmente ligados a Deus, a possibilidade de promovermos desuniões é muito grande, porque se não estamos ligados ao Criador, não estamos, consequentemente, recebendo da fonte que é Deus a capacidade de amarmos tanto a Deus quanto ao próximo. E é quando amamos a Deus e ao próximo devidamente, é que conseguimos estar evidenciando e demonstrando obediência aos mandamentos. Ao obedecermos os 4 primeiros mandamentos, estamos demonstrando amor para com Deus. Ao obedecermos os últimos 6, demonstramos amor para com o próximo. E quando fazemos isso, preservamos a unidade entre o povo de Deus. Comentei também que esta obediência a Deus é possível pela ajuda do Espírito Santo, não é uma obediência legalista, a nossa obediência é imperfeita, temos falhas, pecamos, porém mesmo assim precisamos continuar crescendo na graça, no conhecimento de Cristo, de acordo com 2 Pedro 3,18, e também no aperfeiçoamento do nosso caráter para sermos cada vez mais obedientes à palavra de Deus. Agora, não existe verdadeira unidade, amigo ouvinte, se não for com base na verdade. Uma coisa que me preocupa em muitas igrejas cristãs, e praticamente todas, é o chamado politicamente correto. Isso é muito perigoso, porque, na maioria das vezes, o politicamente correto não é o biblicamente correto. E aqui é que mora o perigo. É óbvio, nós devemos seguir o conselho de Paulo em 2 Timóteo 2,16. De evitarmos falatórios inúteis, especulações doutrinárias inúteis, assuntos irrelevantes que não vão trazer benefício algum para a nossa salvação e para a nossa intelectualidade. Então, evitando essas coisas, essas picuinhas, com certeza preservaremos a unidade. Agora, nós não podemos confundir o evitar picuinhas com o politicamente correto. O politicamente correto, na maioria das vezes, não é o biblicamente correto. Quando queremos preservar a unidade entre nós por meio apenas do politicamente correto e não do biblicamente correto, a unidade é falsa e ela não será duradoura. Em João 17, 22 e 23 lemos que é desejo de Deus que todos sejam um. É desejo de Cristo que todos sejam um, assim como Cristo é um com o Pai. Até mesmo o Papa Francisco falou muito bem a respeito desse texto. Agora, quando o Papa Francisco disse que devemos inclusive deixar questões doutrinárias de lado para promover a união, aí ele desconsiderou João 17,17, que diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a verdadeira unidade só existe com base na verdade da palavra de Deus. Então, deixar de lado uma doutrina verdadeira ou um conceito bíblico verdadeiro em nome da unidade não é a verdadeira unidade, porque a verdadeira unidade só existe com base na Bíblia. Tem muitos cristãos protestantes que não concordam com a afirmação do Papa Francisco de deixar de lado algumas doutrinas para promover a unidade, mas fazem a mesma coisa. Muitos cristãos protestantes que criticam o Papa Francisco fazem a mesma coisa quando deixam de lado questões bíblicas que são importantes e verdadeiras e não as discutem à luz da Bíblia simplesmente por causa da política da boa vizinhança. Discordam do Papa, mas agem como o Papa nesse sentido. Então precisamos, tanto nós protestantes quanto católicos, termos cuidado com isso. Os irmãos católicos precisam ter em mente que só pode existir verdadeira unidade se ela for baseada na palavra de Deus. E que a Bíblia tem que estar acima da autoridade do Papa. Já os irmãos protestantes precisam aprender que só pode se preservar a verdadeira unidade na igreja não por meio do politicamente correto, mas através do biblicamente correto. Afinal, no contexto da união que Cristo quer que nós tenhamos, de acordo com João 17, 22 e 23, nesse contexto, a palavra de Deus é apresentada como aquele aspecto unificador, como elo de ligação entre os cristãos e Deus. Por isso, faça da Bíblia sua regra de fé, priorize o biblicamente correto
e não o politicamente correto. Aí sim estaremos promovendo a verdadeira união que nos preparará para pregarmos o evangelho com força, com poder, apressando assim a segunda vinda de Cristo. Se você gostou do programa de hoje, você pode recebê-lo todos os dias em seu celular por meio do WhatsApp. Acesse adv.st/Rádio Novo Tempo e faça o seu cadastro. É simples, rápido, seguro e você poderá receber diariamente os áudios do programa Lições da Bíblia para compartilhá-lo com outras pessoas. Então acesse adv.st/Rádio Novo Tempo. Desejo a você um bom final de semana, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.